O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, irmão. Todo mundo diz que é de Deus, até o diabo diz. Todo mundo fala de salvação, mas são poucos os que verdadeiramente estão na promessa da salvação, têm a alegria da salvação na sua alma. A minha vida de perseverança, o meu combate da fé, não é para eu mostrar ao mundo que eu sou mais santo do que ninguém. Não é para eu viver dentro de igreja sendo aprovado pelo líder da igreja. Não é para viver dentro de igreja na formalidade religiosa. O combate da fé que eu vivo no Evangelho é para me manter na salvação. Porque eu sei que a salvação depende da minha fé em Jesus para eu alcançá-la. E é a minha fé em Jesus que me leva a alcançar a salvação. E eu tenho que guardar essa fé, manter-se firme na fé, perseverar na fé e andar nessa fé com a alegria da esperança que está para se revelar naquele grande dia que eu aguardo. E eu creio também que todos os que estão em Cristo verdadeiramente estão combatendo o bom combate nessa alegria, nessa esperança, nesse propósito, olhando e aguardando o cumprimento das promessas para alcançar as coisas que estão guardadas e separadas para nós lá nos céus. E Paulo vai dizer, as coisas que Deus tem para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. É as coisas que Deus tem guardada e reservada. Não é para quem vive na religião, não é para quem é crente de igreja evangélica ou igreja católica. As coisas que Deus preparou está guardada para aqueles que o amam. O que é amar a Deus? A gente vai trabalhando o ensino da palavra. O que é amar a Deus? É estar dentro de uma religião, na manifestação religiosa, chorando, gritando, cantando hino e se emocionando, dizendo, Deus eu te amo, Deus tu é lindo, Deus tu é santo. Amar a Deus não é isso. Amar a Deus não é viver vida religiosa. Amar a Deus não é viver sacrifício religioso. Amar a Deus não é estar escravizado, né, com a sua vida consagrada e devota dentro de obra e trabalho de igreja. O que é amar a Deus? Quer aprender o que é amar a Deus? João 14, 23. Jesus vai dizer o que é amar a Deus. Jesus vai dizer, quem me ama, guarda a minha palavra. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Amar a Deus, o amor de Deus que tem que manter-se fervoroso e não deve esfriar, é o amor guardando a palavra dele, estando firme na palavra dele, não se corrompendo nem desviando da palavra dele. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, o amor de muitos esfriará. O esfriamento do amor não é deixar de ir para a igreja, é deixar a palavra. Muitos estão dentro da igreja, mais gelado do que o gelo, porque não estão na palavra. O amor a Deus é estar na palavra, é perseverar na palavra, é guardar a palavra, é se proceder-se pela palavra. Amar a Deus é isso. Não é estar dentro de manifestação religiosa, vivendo o emocionalismo religioso, chorando, gritando e expressando uma expressão verbal. Deus, eu te amo, Deus, tu é lindo, eu te amo, eu te amo. Deus não vai se impressionar com expressão verbal. Deus quer ver a atitude, a ação do homem na palavra dele. É crer, guardar e praticá-la. Se manter fiel a ela, como disse Jesus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amar a Deus é guardar a palavra dele. É estar perseverando nele. É se desviar de todo conceito, princípios e valores que a palavra não ensina. E se manter fiel à palavra. Isso é servir a Deus. Isso é adorar a Deus. Isso é amar a Deus. Então o que Deus tem preparado na eternidade é para todos aqueles que amam a Ele. Ou seja, os que estão em Cristo, na palavra. O homem natural, ele não vai compreender as coisas espirituais. Tem muita gente que fala de coisas espirituais, que fala do céu, fala da salvação, mas ele fala só do intelecto. Ele fala da boca para fora. O interior dele não procede essa verdade. Ele não crê. Ele não espera. Ele não acredita nisso. Ele não tem a certeza e a convicção. Para ele ter certeza de salvação, ele precisa estar escravizado dentro de um ambiente religioso, praticando e vivendo a formalidade. Para ele entender no consciente, na mente corrupta dele, que ele é salvo, que ele é de Deus. Quem é de Deus tem a convicção pela palavra. Não é por igreja e religião. Então, tem coisas que você não vai entender com a sua mente intelectual.
Tem coisas que só vamos compreender pela revelação do Espírito Santo. Todo aquele que creu em Jesus com o arrependimento verdadeiro tem a alegria, a paz e a certeza do perdão de Deus na alma. Porque quem dá isso é o Espírito Santo em nós. Servir a Deus não é dizer eu sou de Deus, estou numa igreja. Não é isso não, irmão. Tem que ter o selo de Deus. O Espírito Santo não é qualquer coisa não, irmão. O Espírito Santo é Deus em nós, nos selando, nos dando a segurança, nos guiando, nos preenchendo o vazio que nos leva a viver a satisfação desse mundo. O Espírito Santo em nós é Deus em nós, irmãos. Isso não é qualquer coisa não. Está pensando que ser de Deus é ter uma carteira de membro de igreja? Está pensando que ser de Deus é ter uma vida escravizada em sacrifício religioso de igreja? O próprio Jesus, ele vai dizer, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, guarda a sua palavra, a sua doutrina. Os religiosos, fariseus, eles se colocavam como homens de Deus, a ponto de dizer que Jesus era do diabo. A ponto de dizer que Jesus era um revoltado, um desigrejado, um rebelde. Do jeito que esses líderes nos classificam hoje, que pregamos a verdade. Os religiosos lá no tempo de Jesus também desfizeram de Jesus. Isso é um pecador. Ele não é de Deus. Ele está falando pelo diabo. Disseram isso ou não de Jesus? Os religiosos. Porque eles se denominavam de Deus. Agora olha o que Jesus vai dizer para eles. Jesus não disse isso para prostituto, malfeitor, enganador. Jesus disse isso para os religiosos, que entendiam que eles eram de Deus, e os outros eram tudo pecadores, e ele santo. Jesus vai dizer para eles, raça de víbora. Jesus nunca disse isso a nenhum ladrão nem prostituta. Jesus vai dizer para eles, sepulcro caiado, hipócrita, filhos do diabo. Observe o que Jesus fala com os religiosos. Jesus nunca se dirigiu com essas palavras para ninguém. Pecador que vivia dentro do pecado explícito. Porque o religioso é pecador também. Só que ele vive no pecado encoberto, com uma capa de cristão santo, sendo de Deus. Porque os pecadores mais difíceis de receber a direção de Deus são os religiosos, que se colocam como santo e julgam os outros que são pecadores porque não estão na religião. E Jesus vai condenar e reprovar justamente o sistema religioso. Jesus não era fariseu, ele não era saduceu, ele não era principal da sinagoga, ele não era ancião do grupo dos anciões, Jesus não era do grupo nem de denominação religiosa nenhuma. Jesus condenou e reprovou tudo que eles viviam e ensinava em relação a Deus, porque a verdade de Deus para o homem conhecer em relação à vida com Deus, foi Jesus quem trouxe. E Jesus agora vai ensinar o povo o caminho, o meio, a verdade. Por onde o homem vai ter a vida com Deus e encontrar Deus. Jesus não orientou ninguém aí para nenhuma religião. E olha só, eu faço uma observação aqui que é muito importante. Jesus, como homem, ele era judeu. Ele nasceu do povo judeu. Mas Jesus, como judeu, ele poderia, na pregação dele, conduzir o povo para o templo. Ele não conduziu. Ao contrário, ele mostrou que aquele templo ia deixar de existir. Por quê? Quando a mulher samaritana vai até Jesus e pergunta a ele assim, aonde é o lugar de adoração? Vocês, que é judeu, dizem que é no templo. Nós, samaritanos, dizemos que é no monte. A mulher pergunta a Jesus, e tu, dizes o que, Senhor? Aonde é o lugar que devemos adorar? Jesus era judeu? Era. E como judeu, ele tinha que dizer, é no templo. Mas Jesus não disse isso. Disse. Jesus não conduziu ninguém nem a templo, nem a monte, e nem a nenhuma casa que dizem que é casa de Deus, igreja, para adorar a Deus. Qual foi a resposta de Jesus para a mulher samaritana? Quando ela perguntou qual era o lugar que deveria adorar a Deus, Jesus disse, mulher, não é nem templo e nem no monte, porque hoje nós temos a nossa vida como templo, lugar
aonde Deus quer ser adorado. Não é em lugar físico ali, aqui e acolá. É na nossa vida, no nosso viver. Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus. Não é ali, aqui nem acolá. É em espírito e em verdade. O que é isso que Jesus está dizendo? Por que os verdadeiros adoradores? Quando Jesus diz os verdadeiros adoradores, porque existem os falsos adoradores. Os que adoram a Deus em vão. E quem são os que adoram a Deus em vão? Os que estão adorando a Deus por meio do ritual, por meio dos parâmetros deste mundo colocado pelos homens dentro do sistema religioso. Esses são os falsos adoradores que estão aí vivendo, adorando a Deus em vão, da boca para fora, mas não com entendimento, porque não foram transformados ainda para a vida com Deus. Ninguém pode adorar a Deus se não tiver reconciliado com Ele. E para o homem ser reconciliado com Ele, é preciso se converter a Jesus para receber o Espírito Santo, por onde a palavra que vai trabalhar no entendimento dele. Em espírito e em verdade é isso. É pelo Espírito Santo guiado pela palavra que é a verdade. O verdadeiro adorador adora a Deus na direção do Espírito Santo pela palavra. Em espírito e em verdade é isso. Não é pelo culto de louvor, pelo culto de adoração. Teve uma pessoa que disse para mim, mas tem que ir para o templo. Como é que vai adorar a Deus se não for para o templo? O lugar de adorar a Deus é no templo. Sim, quem diz isso é você, ensinado pelo teu pastor. Mas Jesus não ensinou isso. Então você quer ser cristão? Se converta ao que Jesus disse, saia dessa mentira e venha para a verdade. Primeiro, deixa eu observar outra coisa aqui. O povo vive aí esses movimentos religiosos de culto. Eita, é culto, vamos para o culto. O que é culto, irmãos? Isso aí não é culto, isso é sacrifício, é formalidade, é atividade religiosa. O que o povo está vivendo. O ativismo religioso. Porque o culto que nós devemos prestar a Deus é aquele que Paulo fala lá, Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. O culto racional, oferecendo a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, é a nossa vida e o nosso viver na obediência à palavra dele. Culto a Deus é isso. Não é o movimento religioso, a formalidade. Não é as atrações. Não é aqueles eventos que vocês fazem e dizem é o culto. Hoje é o culto do poder, culto de adoração. Isso tudo é vã, irmão. Você não vê nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Jesus ensinando ninguém a ir para a igreja cultuar a Deus. Então o povo está tudo na mentira, dentro do sistema. Aí você acha que eu vou ficar no sistema sendo conivente com essas mentiras? Eu estou no reino de Deus pregando a verdade aqui. Esse é o meu ministério, pregar a verdade, agradar a Deus, não aos homens, dentro do sistema religioso. O apóstolo Pedro, ele estava pregando o evangelho no templo. Eles não iam para o templo viver o ritual mais não. Eles iam pregar o evangelho, os apóstolos. E eles foram para o templo pregar o evangelho. E quando eles estão no templo, que era um lugar público, os sacerdotes, os anciões, não gostaram. Chamaram ele, Pedro e João, vem cá. Quem deu autoridade a vocês para pregar? Em nome de quem vocês estão pregando? Como que se ele estivesse dizendo assim, nós que somos a autoridade de Deus aqui para vocês, e nós não autorizamos vocês a pregar. Qual foi a resposta de Pedro? Não, ancião, amém, ancião. Você é a autoridade de Deus, você é homem de Deus, você é ungido de Deus. Eu não vou te responder, eu não vou deixar de te obedecer, eu vou te obedecer. Pedro disse o quê? Importa obedecer a Deus e não os homens. Vê se é justo deixar de cumprir aquilo que Deus me deu para eu cumprir, para estar dentro de um sistema religioso escravizado na autoridade do homem, que diz que é a autoridade espiritual de Deus para a minha vida. A autoridade espiritual de Deus para a nossa vida, irmãos, é Cristo, a palavra dele. O homem é falho, é corrupto. O homem tem a mente corrupta. A palavra não, é a luz. Por onde temos que ser guiados. É o poder de Deus, é a palavra. A autoridade de Deus é a palavra. Não é líder religioso de nenhuma religião. Então Pedro e João, eles não obedeceram a ordem dos sacerdotes e dos anciões, que proibiram eles de pregar. E eles não obedeceram essa proibição. Tanto é que eles foram presos. Apanharam.
para que não fizessem, mas eles permaneceram pregando. Porque Cristo é autoridade para a nossa vida. Não é nenhum líder, nenhum ancião, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum padre que estão aí falsificando a palavra de Deus em causa de ganho. Falsificadores da palavra. Nós temos que estar submissos com o compromisso com o evangelho. Não é com a igreja, com ministério nenhum não, irmão. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Então, só tem a alegria e a esperança das coisas do alto quem nasceu de novo, irmão. O nascimento para Deus não é por meio de uma igreja, não. É por meio da fé e convenção a Cristo. É milhões e milhares de pessoas todo dia aderindo às igrejas. Ah, converteu a Jesus, alma para Jesus, é mentira. Alma para Jesus não é quem vai para a igreja, não é quem se filia à igreja, não é quem está dentro de igreja. Alma para Jesus, só conseguimos fazer discípulo para Cristo quando pregamos o evangelho de Cristo. Que esse evangelho entra no entendimento, entra dentro da pessoa para transformá-la. O que transforma o homem para a vida com Deus não é ele entrar dentro de uma igreja evangélica. É o evangelho de Cristo entrar dentro do entendimento dele para ele ser liberto pelo poder de Deus para salvar, que é o evangelho. Tem muita gente pensando que vai ter vida com Deus porque está dentro de igreja. Entrou dentro, faz parte de igrejas evangélicas. Salvação é o evangelho estar dentro de você, no seu entendimento. Não é você estar dentro de nenhuma igreja, seja evangélica, católica ou qualquer outra. Então, tem coisas que as pessoas não entendem, irmãos. Porque não tem. Eu busco a Deus sabedoria. Quando eu estiver trabalhando o ensino, a instrução da palavra de Deus com alguém, eu busco entender se aquela pessoa tem entendimento mesmo. Quando eu vejo que aquela pessoa fala sem entendimento, eu não vou estar debatendo com ela, porque ela nunca vai entender, porque a mente dela está fechada. Então eu vou ter que pregar para ela o básico, só o evangelho. Eu não vou entrar com ela em assunto escatológico. Eu não vou entrar com ela em assunto de coisas mais profundas da fé, porque essa pessoa não vai entender. Você não vai conhecer assunto escatológico dentro de seminário. É pela revelação do Espírito Santo. Então, como eu estava falando, olha o que Paulo vai dizer. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Tem tanta gente aí querendo ser ministro de Deus e não é espiritual, é natural. Por isso que prega tudo contrário às coisas de Deus. Não foi chamado, não tem o dom, não tem a vocação. Não recebeu a vocação para tal função. Não tem ainda um entendimento espiritual. E quer pregar, quer falar sobre Deus, quer trabalhar assuntos que ele não conhece, não domina. Não sabe manejar bem a palavra para defender assuntos. Então, olha o que Paulo vai dizer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Está vendo? Que essas coisas que Deus nos revela é pelo Espírito, a alegria do céu, da vida eterna, do perdão, da salvação, tudo isso é revelado para nós, pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza, irmão. Eu não preciso fazer obra boa para ser salvo, não. Eu não preciso viver penitência e flagelo e confessar meu pecado a pastor para ter o perdão de Deus, não. Eu já tenho isso. Eu já tenho a bênção. Eu já estou na promessa. Eu já contemplo as coisas do alto pela visão da fé. Eu tenho a certeza e a convicção da salvação. Eu tenho a alegria da vida em comunhão reconciliada com Deus, porque o Espírito Santo está em mim. Essa convicção é pela minha fé em Jesus. Não é pela minha vida de igreja. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 10, do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O homem natural não compreende isso.
É o que eu estou dizendo aqui. Fala de salvação, prega salvação, fala de Deus, fala do céu da boca para fora. A alma dele não tem convicção, não tem certeza. Ele vive na incerteza, ele vive na filosofia dos homens. Ele vive dentro do intelectualismo, falando de tudo de Deus no intelectual, não com convicção, firmeza e alegria e segurança, porque ele ainda não está selado pelo Espírito Santo. Ele ainda é natural. Quem é o homem natural? Aquele que não nasceu ainda para Cristo. Tem gente que acha que nascer de novo é se filiar a uma igreja evangélica e participar do cerimonial de batismo nas águas pelo religioso da igreja, o líder. Eles acham que foram ensinados assim, eu também fui, hoje eu estou liberto porque eu conheço a verdade. Eles acham que vai nascer de novo para Deus, vai ser inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, pelo batismo das águas, onde eles são ensinados que é remissão de pecado. Eles saem, e tem pessoas que saem, né, parecendo que receberam uma unção de Deus, né? A emoção leva as pessoas a achar, a falar, a se emocionar. Eita, olha o poder no batismo. É tudo mentira. É pura emoção. Porque tudo isso só acontece, não é com o batismo de água, é com o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza é só Jesus. E esse batismo só recebe quem crê em Cristo com o arrependimento verdadeiro e é batizado na hora por ele, para ser selado como propriedade de Deus, membro da igreja de Deus, corpo de Cristo. Não é o batismo feito pelos homens dentro da igreja. Esse batismo não tem valor nenhum no lado espiritual. É só mais um sacrifício de tolo, movimento, ritual, cerimonial, colocado pelo homem, interpretando a palavra errada, aplicando ordenança e regra e doutrina que não foi pregada nem por Jesus, nem pelos apóstolos. O homem natural, irmão, ele não compreende as coisas de Deus. É por isso que nós, quando pregamos o Evangelho, temos que ter sabedoria para entender o grau de compreensão da pessoa. Tem gente que quer pregar difícil, quer pregar complicado, quer falar de teologia dentro de termos, dentro de explicações complicadas. O Evangelho é simples para que todos compreendam. É falar da cruz de Cristo, é só isso. Pregar o Evangelho é isso. Ensinar sobre Cristo, ensinar, disciplinar, doutrinar, não é para quem quer. Não é para quem deseja, é para quem Deus vocaciona e dá o dom, a capacidade para manejar bem a palavra. Todo mundo hoje quer ser pregador, quer ser pastor, todo mundo hoje aí está dizendo que é profeta, trazendo visão, ensinamento, doutrina, levando o povo ao conhecimento de Deus. Não conhece nada, e aqueles que estão aí tendo conhecimento está pervertido, estão levando heresia, evangelho anátema, doutrinas de demônios, tirando o povo da verdade do evangelho. Jesus, ele escolheu como ele quis, cada um para sua função. Dentre a multidão, Jesus escolheu 12 e deu a esses 12 a missão do ministério, do ensino da palavra para fazer discípulo. Todos nós que estamos em Cristo temos o dever de testemunhar do amor e da graça de Cristo que recebemos. Agora, doutrinar, instruir, administrar, ensinar, não é para todo mundo não, irmão. É por isso que está aí um bocado de banalização das coisas de Deus. Porque todo mundo hoje abre um espaço e se coloca como pastor e ali se coloca como ensinador para o povo de Deus. Ó. Eu conheço, irmãos, não é desfazendo das pessoas, é falando a verdade. Eu conheço pessoas que estão na frente, ensinando dezenas de pessoas que ele mesmo não conhece nada. E como ele não conhece, ele cria movimento, ele cria um bocado de coisa, um bocado de situação espiritual para mostrar para o povo que ele é cheio de Deus. Ele não tem a palavra, ele não sabe ministrar doutrina, ele não sabe orientar, ele não sabe instruir, ele não sabe levar uma doutrina para proteger os irmãos dos falsos ensinamentos, porque o que ele sabe é fazer culto de campanha, culto de libertação, culto disso, movimento, vento de doutrina. É isso que o povo está vivendo hoje dentro das igrejas. Pessoas que abriram seu espaço, colocaram-se como pastor porque quer ser autoridade, para ganhar o seu lucro, abriram o seu espaço, estão aí aglomerando pessoas para ser
ensinada por eles sobre Deus, que nem eles conhecem. O povo está tudo formado em heresia. O povo está tudo perdido da verdade de Deus. E os que sabem usam a palavra falsificando ela para os seus ganhos. Aqueles que são formados, que estão nos grandes ministérios. Porque Malafaia é um grande teólogo, é um grande conhecedor, tem conhecimento. Edir Macedo tem conhecimento, Valdomiro tem conhecimento, R.R. Soares tem conhecimento, Augusto Nicodemos tem conhecimento, Pastor Ailton tem conhecimento. E outros aí que estão na mídia, que estão aí arrastando multidão, tem conhecimento, mas olha o que eles pregam. Olha para onde eles levam as pessoas. Olha quem as pessoas estão se entregando, servindo e se submetendo à autoridade, não é de Cristo. Esses homens usurpam o lugar de Cristo, pregam o evangelho deturpado, tiram a exclusividade do sacrifício de Cristo. Uns pregam que o homem é salvo por eleição. Outros pregam que o homem é salvo porque tem que estar numa igreja, porque tem que ser batizado, porque tem que dar o dízimo, porque tem que guardar o sábado. E tudo isso leva vocês a cair da graça, colocando outro meio além do sacrifício de Cristo, para vocês terem convicção de salvação. Salvação é por Cristo e não há outro meio, como pregou Pedro. Nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. O apóstolo Pedro 4,12, ele vai mostrar que a salvação é unicamente em Cristo. E dentro desse contexto, ele está pregando para os sacerdotes anciões no templo, para mostrar a eles que pregava a salvação pela religião. Pedro vai dizer, não tem nenhum outro meio, só Cristo, é por ele, não há nenhum outro meio. Salvação é só por Cristo. Nenhum apóstolo, irmão, pregou isso que esses homens pregam hoje. Esses homens que dizem que é de Deus. Esses homens que dizem que é profeta ungido de Deus. Eles pregam mentira. Porque nenhum apóstolo pregou salvação por meio de batismo. Nenhum apóstolo pregou dízimo. Se não der, não é salvo, está roubando a Deus. Nenhum apóstolo pregou que tem que estar dentro de uma igreja, de um templo, de uma instituição que é casa de Deus, é templo de Deus, é lugar sagrado. Nenhum apóstolo pregou isso. Como esses homens pregam hoje. Nenhum apóstolo, nem Pedro, nem João, nem Paulo, nem Tiago, nem nenhum apóstolo ensinou o povo que eles eram a autoridade de Deus para o povo. Ao contrário, o apóstolo Paulo vai botar o povo submisso à autoridade de Cristo pelo Evangelho. E Paulo vai dizer, não importa quem seja o indivíduo, pode vir um anjo do céu, se pregar um outro Evangelho, não receba. É anátema. Por quê? Porque a autoridade não é o elemento que se coloca como autoridade de Deus, o homem, o líder religioso. A autoridade é a palavra, e nós temos que estar submissos a Cristo pela palavra. Não é ao homem dentro da igreja. E o apóstolo João ainda vai ser mais enfático. Ainda vai levar uma advertência muito mais abrangente para os irmãos se entender. Na segunda carta do apóstolo João, no versículo, porque não tem capítulo, o versículo 9 e o 10, o apóstolo João vai dizer, todo aquele que prevarica e persevera, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Não, mas é um homem de Deus, tá pregando a doutrina de Cristo? Não receba. Não importa, não olhe para o homem não, porque é pastor presidente, porque é bispo, porque é apóstolo, porque é profeta, porque é cheio da unção, porque é ungido. Não é isso que você tem que seguir nem olhar. Esteja mais atento a ouvir a palavra. Se não traz a palavra de Deus, pode ser apóstolo, anjo, arcanjo, querubim, serafim, profeta, pode ser ancião, pode ser bispo, presbítero, evangelista, pode ser quem for o indivíduo que se coloca na autoridade do cargo religioso. A autoridade para a nossa vida não é o indivíduo, não é o líder de nenhuma religião, é a palavra. O apóstolo João vai dizer, se não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque esse não tem a Deus. Esses homens que estão aí dizendo que é de Deus, que estão pregando uma doutrina que não é a de Cristo, não são de Deus. São ministros de Satanás, irmão. Eu não digo isso julgando em vão, não. Eu digo isso julgando pelo princípio da palavra. A palavra me autoriza isso. O próprio Jesus vai dizer, Mateus 7, 15 e 16...
Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós como homem de Deus, ungido, cheio do poder, com aparência de ovelha, são lobos. Vocês vão conhecê-los pelos frutos. O fruto que nós vamos conhecer não é a roupa, não é a Bíblia, não é a pregação bonita, não é a igreja que ele está, não é o comportamento religioso que ele vive. Os frutos que nós vamos conhecer, os falsos profetas, é a mensagem, é a doutrina, é o conteúdo daquilo que eles pregam, para onde ele leva vocês. Estão formando vocês para viver e estar com a sua vida devota aonde? A quem? É isso que nós temos que olhar. Os frutos é a doutrina que eles estão pervertendo. E todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, nós conhecemos pelos frutos que não são de Deus. Foi o que Jesus disse. Então, meus amados irmãos, o meu trabalho, o meu compromisso é com o Evangelho. Eu não estou atrás de cargo de igreja, nem de agradar pastor para me consagrar a isso ou aquilo outro, não. Eu fui consagrado no ministério como evangelista, mas minha vocação de evangelista, eu já exercia muito antes de estar no ministério. Eu exercia essa vocação de evangelista, que é evangelizar, comunicar o evangelho, levar a informação do evangelho. Eu já fazia isso há muito tempo, irmão. Trabalhar em defesa do evangelho. Não foi através de uma igreja que eu fui consagrado, foi Cristo. A consagração não é pelo homem, não é com óleo ungido. A consagração é pelo Espírito Santo, que ele vocaciona e o Espírito dá a quem quer o dom, reparte com quem quer, para aquilo que for útil e necessário. É o que a palavra diz. E deu ele uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores. Isso não é cargo de igreja, isso é vocação para levar o ensino para a edificação do corpo, igreja, pessoas, aonde quer que esteja. Isso não é cargo, pastor, evangelista, profeta, apóstolo. Isso não é cargo de igreja, como hoje as pessoas abrem o ministério e se consideram como pastor. Jesus não deu esse cargo a ninguém. Isso aí quem colocou foi o homem, na direção de Satanás. Porque pastor, evangelista, profeta, apóstolo, mestres, isso é como está escrito lá em Efésios 4:11, se eu não me engano. Isso é vocação. Não é título de autoridade religiosa dentro de nenhuma religião. É vocação para os membros do corpo de Cristo. Desenvolver o talento para a edificação do corpo, a igreja, pessoas.